Câmara de Vereadores do Rio, com 51 representantes, tem 19 comissões de trabalho permanente, mas nenhuma delas é responsável pela fiscalização da conduta parlamentar. Depois de passar 2 legislaturas em debate, o Conselho de Ética deve ser finalmente aprovado pelo plenário da Casa. Após a última eleição, a Câmara do Rio teve uma renovação de quase 40% no quadro dos parlamentares. Algumas modificações já foram percebidas na Casa. Os vereadores antigos até comentando, poxa, tá legal, porque tá tendo bastante discussão, bastante conflitar ideias, é uma coisa legal. Agora, né, que os trabalhos de fato já começaram, eu acho que está tendo uma boa integração entre os vereadores mais novos, os vereadores mais antigos, e de certa forma os vereadores mais novos estão até impulsionando esse trabalho da Câmara. Já se passaram 3 meses do dia da posse dos vereadores e até hoje a Câmara do Rio não tem um código de ética. Mas pela primeira vez o projeto pode sair do papel. Há 7 anos se tenta votar o projeto que cria o código e a comissão de ética. Nunca se conseguiu. Eu acho, vamos ver que dessa vez sai. O maior desafio dos novos e antigos parlamentares é limpar a imagem da Casa. O Rio tem a Câmara mais cara do Brasil. É onde se tem o maior recesso parlamentar, 3 meses. E a falta do Código de Ética pode ser um convite à impunidade. Vários parlamentares da Casa já foram investigados pela polícia. Um deles é o vereador Claudinho da Academia. Suspeito de ter recebido apoio do tráfico de drogas e de comprar votos durante a eleição, protagoniza mais uma polêmica. Advogados do gabinete do vereador deram apoio a uma moradora da favela da Rocinha, responsável pela construção apelidada de Minhocão. Pela primeira vez, o vereador aceitou falar com a imprensa sobre o caso. Essa advogada, ela trabalha aqui na comunidade há muitos anos. E ela foi procurada pessoalmente, se eu não me engano, de madrugada, pela proprietária do terreno, chorando muito, desesperada, queria ficar na rua. E ela foi solidária e no primeiro momento ela ajudou. Outros vereadores recentemente ocuparam as páginas policiais. Jorginho da SOS por suspeita de receber apoio de traficantes do Complexo do Alemão e Cristiano Girão e Carminha Jerominho por suspeita de participação em grupos paramilitares. O Código de Ética, o Conselho de Ética, é um instrumento que estabelecerá penalidades, advertência, suspensão parcial do mandato por um determinado período temporário. Isso não há previsão. Com o Conselho e o Código nós teremos na Câmara de Vereadores. Se chegarmos ao plenário para receber emenda, vamos voltar à mesma situação que as propostas que estão tramitando. Não vai prosperar. Mas eu acho que nós vamos encontramos um caminho político para finalmente aprová-lo. Bom, para falar sobre o futuro Conselho de Ética, eu converso com o líder do governo na Câmara, o vereador Adilson Pires, do PT. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Carla. Bom, afinal, o Conselho sai realmente do papel? Existe um consenso político para que isso aconteça? Olha, nós conseguimos reunir os líderes de todos os partidos, fizemos 2 boas reuniões. Existem alguns pontos de divergência, mas há um consenso na Câmara. Nós precisamos votar tanto o Conselho quanto o Código de Ética, que é uma exigência da sociedade carioca. As pessoas não conseguem entender como a Câmara do Rio ainda não tenha um Conselho e um Código de Ética. Então, esse compromisso dos líderes, nós imaginamos que vamos, ao longo desta semana e da semana que vem, poder colocar na pauta de votação e, finalmente, votar o Código e o Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro. E por quantos parlamentares, vereador, vai funcionar esse Conselho? Olha, a proposta que nós estamos apresentando é um Conselho composto por 9 vereadores, 7 efetivos e 2 suplentes, e com um conjunto de artigos que determinam o que pode, o que não pode e como é que um vereador pode ser denunciado e processado no Conselho. E essa composição vai ser feita como? No projeto tem um ponto de divergência. Alguns defendem que haja uma eleição por chapa, né? Apresentem-se chapas e se vote. Há outros que defendem que seja voto individual. Os vereadores se apresentam e haja um voto. Mas, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, há hoje um acordo de votar esse conselho, esse código, o mais rápido possível. Bom, e as punições? Pode chegar uma cassação de um parlamentar? Pode chegar a cassação. O código, ele estabelece as penalidades. O vereador pode ser suspenso, ele pode perder seus direitos por 90 dias e pode ser cassado se for um caso mais grave. Na verdade, a Câmara tem se baseado muito naquilo que a Assembleia fez há pouco tempo, onde lá existe o Conselho e o Código, e alguns deputados chegaram a perder o mandato por denúncias graves envolvendo aquele parlamentar. Que casos, por exemplo, seriam casos de cassação de mandato? Olha, eu me reporto sempre aos casos, por exemplo, na Assembleia, 2 deputadas foram cassadas porque foram feitas denúncias com provas de desvio de dinheiro, de ajuda para colocar crianças na escola, uma denúncia feita fartamente pela imprensa do Rio de Janeiro.
Há outros casos que vereadores que possam estar envolvidos com crimes, que possam estar envolvidos com aquilo que não tem a ver com a ação do mandato parlamentar. Ligado a milícias, por exemplo. Esses casos, por exemplo, poderiam. O vereador pode perder o mandato. São casos que, se houver denúncia, provas formalizadas na Câmara de Vereadores, pelo Código, né, esse vereador pode perder o mandato. E o caso do Claudinho da Academia, por exemplo, ele deve ser investigado pelo futuro Conselho? Olha, o Código e o Conselho vão agir sempre a partir de denúncias, né? Denúncias que não podem ser anônimas, alguém tem que fazer a denúncia. Toda denúncia... Como denunciar? Olha, como denunciar? O cidadão comum pode procurar a Câmara, procurar o Conselho de Ética e fazer a denúncia, procurar o presidente da Câmara também. Pode também ser a denúncia feita pela imprensa. Muitas vezes a imprensa formula uma denúncia com... Aliás, a imprensa, ressalto isso aqui, né, tem sido uma aliada importantíssima no processo democrático do Brasil. Agora, a denúncia já existe, né, vereador, no caso do Claudinho da Academia? Na verdade, existe um processo de denúncia feita pelo deputado Índio da Costa, mas como nós não temos o Conselho de Ética, essa denúncia não está na Câmara. Quando o Conselho for eleito, evidentemente que o Conselho deverá analisar esse caso específico e, à luz do Código aprovado, tomar as medidas que o Conselho e o Código estabeleçam. Né? Bom, essa renovação da Câmara ajuda ou atrapalha no encaminhamento dos projetos? Eu acredito que ajuda, porque toda vez que nós renovamos a Câmara, hoje nós temos 22 vereadores de primeiro mandato. Eles são muito mais presentes, atuantes, muito mais interessados. E esse momento inicial, assim, eu creio que a gente tem muita expectativa de avançar e aprovar muitos projetos importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Vereador, em relação a essa guerra urbana que a gente está vendo aí nas reportagens, está vendo aqui durante o Notícias do Rio, a gente perdeu o direito de ir e vir. O cidadão está completamente fechado. Qual é a sua posição, a posição do governo em relação a isso? Em primeiro lugar, nós sabemos que nós estamos hoje colhendo o resultado de 20, 30 anos de abandono na área de segurança pública. E aí agora é uma tentativa de tentar resolver um caso já instalado. O governo municipal, que sempre se colocou ausente desse processo, no governo do prefeito Eduardo Paes, nós firmamos agora recentemente um convênio com o governo federal, onde serão investidos 100 milhões de reais em 10 comunidades do Rio de Janeiro, algumas na Zona Oeste, outras aqui na Zona Sul do Rio, do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que é uma forma da Prefeitura, em parceria com o governo, a ajudar da parte que lhe cabe a reduzir esses índices de violência. Mas você tem toda a razão, Carla, nós estamos hoje vivendo uma situação de guerra civil, que aquela jornalista falou de que dormiu no Jardim Botânico e acordou no Iraque, não é falso, não é verdade. E nós, evidentemente, temos que ter ações de governo, municipal, estadual e federal, para resolver esse problema. É uma ação conjunta de governo com a própria população também, de se manifestar, exigindo segurança, exigindo esse direito de ir e vir, e exigindo paz, né, vereador? É verdade, a sociedade ela é muito importante, porque, na verdade, quando a sociedade se organiza, cobra, reivindica, ela pressiona o poder público a agir com mais eficácia e mais rapidez. Vereador, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Bom trabalho. Obrigado a você, Carla.